de fazer uma bonita festa em homenagem a elas que tanto merecem. E já que estamos falando, aliás, eu quero até registrar também a presença da minha nora, a Fran Correia, que vai estar lá nesse 2020, o Ano das Mulheres em Guarulhos, amanhã, sexta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal. Falando em Câmara Municipal, não de Guarulhos, mas de São Paulo, está aqui no nosso programa, às 6h57, o presidente da Câmara Municipal da mais importante cidade do país, Eduardo Tuma. Bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia aos ouvintes da Rádio Capital. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Eli. Eduardo, vamos levantar esse microfone um pouquinho mais, para ficar mais da sua altura? Aqui. Isso. Não. Acho que vai dar certo. Agora já melhorou. Para você não ficar, tem que se abaixar. Bom, gente, o vereador Eduardo Tuma tem 38 anos, está em seu segundo mandato, é o atual presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Foi reeleito em dezembro para o segundo ano à frente da presidência. Vereador e presidente da Câmara, Eduardo Tuma, no seu primeiro mandato, nesse mandato que está acontecendo, o que você pode destacar para os nossos ouvintes, moradores de São Paulo, munícipes, contribuintes? Atenção, São Paulo. Eli, a Câmara trabalhou demais, as mulheres ajudaram muito. Você começou o programa falando que 2020 é o ano das mulheres, e inclusive com essa ação na Câmara de Guarulhos, e eu acho que você sabe que é interessante, né, ele dizer isso. Acho que as mulheres têm que ter uma participação mais efetiva na vida pública, na política. Acho que a gente deve ter mais candidatas em 2020, tanto a vereadora quanto a prefeita, né, de cidades do nosso estado, do Brasil, de uma forma em geral. Você tem duas ações últimas na Câmara que dialogam muito com esse tema, Eli. Então, vou citar duas aqui. Nós aprovamos na quarta-feira dessa semana, aliás, terça-feira, Eli, antes de ontem, nós aprovamos uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar na cidade de São Paulo todo ato de violência contra a mulher. Isso é importante, hein? Uma CPI que vai ser composta, a gente tem essa intenção, exclusivamente por mulheres, o empoderamento feminino, e vai defender as mulheres nesse sentido, e a gente quer eliminar qualquer traço de violência, de agressão contra as mulheres na cidade. E como as mulheres podem manifestar quando elas estão sendo agredidas, quando elas estão sendo vítimas? Você tem canais, a Câmara tem uma ouvidoria que pode assumir essa denúncia, a Polícia Militar também tem a ouvidoria que também assume denúncia, e você tem as delegacias de mulheres que registram boletins de ocorrência, inclusive fundamentados na Lei Maria da Penha, não é isso? E, aliás, Eli, se você me permitir, vou citar uma outra ação da Câmara em relação às mulheres. Nós aprovamos um projeto de lei que prevê auxílio no aluguel de uma mulher que for vítima de uma violência doméstica ou que estiver pedindo para a justiça a chamada medida protetiva. Então, olha o cenário ali, a mulher dentro de casa sofre porque é agredida pelo marido e não tem para onde ir. E, aliás, façam que ela volte para casa novamente, e volte a ser agredida e talvez até morta. Pois é, então você pode passar de uma agressão para um fato pior, que é uma morte. Então, a Câmara, sensível a esse fato, o projeto de lei também de minha autoria, aprovamos, deve ser sancionado pelo prefeito Bruno Covas, que a mulher possa ter um escape, que ela possa receber da prefeitura um auxílio aluguel, achar um espaço decente e adequado para ela morar e sair de casa. Porque muitas vezes o ideal, logicamente, é que o agressor saia de casa. Mas numa situação de violência, o homem violento vai colocar a mulher para fora e às vezes ela fica sem teto. Então a prefeitura, por intermédio dessa lei que a Câmara aprovou, pode antever isso. Então vamos organizar, só para que as mulheres que estão nos ouvindo ouçam e prestem atenção. A primeira lei aprovada foi? Então nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que vai investigar na cidade de São Paulo todo ato de violência às mulheres. Então nós vamos combater a violência à mulher numa comissão parlamentar de inquérito. A segunda etapa? A segunda é um projeto de lei que foi aprovado na Câmara que garante o auxílio aluguel para mulheres que forem vítimas de violência. Interessante. Agora, Dia Internacional da Mulher, dia 8. A Câmara
pensa em fazer algum evento, alguma solenidade em homenagem às mulheres? Nós sempre fazemos, inclusive se houver sessão, a sessão é substituída pela sessão solene em homenagem às mulheres. Sempre há diversas vereadoras e vereadores fazem ao longo do mês de março atos para homenagear a mulher. Mas você sabe, Eli, a gente tem essa, apesar de parecer uma frase de impacto, mas todos os dias são dias das mulheres. Elas têm que ser honradas, homenageadas no dia a dia e não só no dia 8 de março. E é isso que a gente procura fazer, inclusive com essas ações. Aproveitando sua presença aqui, Eduardo Turma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, a Câmara aprovou no ano passado um projeto de suma importância, que eu quero também chamar a atenção dos nossos ouvintes: regularização imobiliária. Você pode nos explicar? Claro, Eli. Olha que legal, Eli. Você sabe que tive a oportunidade de estar aqui numa outra oportunidade, a seu convite, e naquela oportunidade nós anunciávamos um projeto de lei de regularização imobiliária. De lá para cá, a Câmara aprovou, o prefeito Bruno Covas sancionou e já está regulamentada a regularização imobiliária da cidade de São Paulo. O que é isso? Muitas vezes a pessoa mora numa casa, tem um filho, o filho casa e quer morar com os pais. Daí faz aquele famoso puxadinho, constrói um cômodo a mais, amplia o espaço da sua casa e não vai conseguir dessa forma, na ampliação, o documento de regularização, não vai ter a escritura, não vai ser dono da casa legalmente. Então a Câmara aprova, o prefeito sanciona, hoje é lei na cidade de São Paulo, a possibilidade dessa pessoa se regularizar, ter o documento, ter a escritura, ser dono do imóvel e daí poder vender, poder financiar, fazer o que ele quiser. Mas sem essa lei, ele ficaria irregular perante a prefeitura, por isso da importância. E quantas pessoas você acredita que serão beneficiadas por essa medida? Olha, ali são 3 categorias, então. São 3 modalidades. Quem era isento do IPTU no ano 2014, a modalidade automática. A regularização é automática, não precisa fazer nada. Já vai ter a regularização, mais ou menos uns 100, 150 mil imóveis só nessa modalidade. Você tem a segunda modalidade, que são os imóveis com até 1.500 metros quadrados construídos, e aí você tem a possibilidade de forma eletrônica, ele não precisa de papel. É preencher no site da prefeitura, Meu Imóvel Regular, vou te dar o site direitinho aqui, meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br, então até 1.500 metros quadrados é pela internet, e acima disso aí sim precisa de uma maior complexidade, papel e etc. A gente tem estimativa de que até 750 mil imóveis poderão ser regularizados na cidade. Uma bela medida aprovada pela Câmara, não, vereador? Pois é, trabalho, assim, o político, às vezes, ele é mal visto, mas eu vou falar aqui das câmaras de São Paulo, e fundamentalmente da capital, trabalhamos muito, cuidamos muito do morador da cidade de São Paulo. Esse é o nosso foco, resolver os problemas que muitas vezes não se resolvem há 20, 30 anos, e nós resolvemos muitos deles nessa legislatura. Um fato que eu queria destacar, porque regularização dos templos de qualquer culto. Poderia falar um pouquinho sobre isso, já que nós estamos sendo ouvidos por milhões de pessoas que professam alguma fé e, obviamente, frequentam algum templo? Então, entender que a Constituição do nosso país, a lei maior do nosso país, ela diz que o Brasil é um Estado laico, o Brasil não tem uma religião oficial. Ao mesmo tempo que é permitida pela própria Constituição a profissão de fé. Se você quiser frequentar uma igreja católica, uma igreja evangélica, um templo de qualquer culto e na cidade de São Paulo, você pode, e você pode fazer isso livremente. A Constituição também prevê que o Brasil não pode cobrar imposto desses templos. Então, assim, está lá prevista na maior lei do país que não pode cobrar imposto de igreja. Vou citar aqui esse exemplo, igreja, que fica mais fácil. Nessa lei de regularização imobiliária, as igrejas também foram incluídas. Os templos de qualquer culto também foram incluídos. E eles foram incluídos, e daí um texto que eu consegui escrever, elaborar junto à prefeitura, sem a cobrança de impostos e de taxas para a regularização.
Ele, para você ter uma noção, na cidade de São Paulo, são quase 7.000 igrejas. 7.000. Quase 7.000 templos que professam a fé cristã só na cidade de São Paulo. Aí não seria justo, e essa é a palavra adequada, não seria justo, não haveria justiça se houvesse cobrança desses templos, porque a Constituição já diz que não pode cobrar. Então por que a prefeitura cobraria? E aí foi sancionado também dessa forma a não cobrança para os templos de qualquer culto e a possibilidade de regularização destes também. A gente falou aí em economia, em dinheiro, cobrança. Hoje luta-se com recursos escassos, né? Prefeitura, Estado, Federação. Como que a Câmara tem trabalhado nesse sentido de economizar, de usar melhor os recursos sob a sua presidência? Então, mais uma vez, naquela outra oportunidade você me questionou e você me propôs um desafio para que a gestão fosse moderna e fosse econômica, não deixando de ser eficiente. De lá para cá, então, no ano de 2019 inteiro, nós economizamos na Câmara Municipal e devolvemos para a Prefeitura para que ela pudesse investir em saúde, educação, nas áreas prioritárias da cidade, 130 milhões de reais. Eu vou repetir o número porque ele é grande. A Câmara Municipal economizou, no ano de 2019, 130 milhões de reais. Quase 40 milhões só de contratos, Eli. Então, vou dar um exemplo aqui. A Câmara deixou de comprar 3 milhões de copos plásticos. Então, além da economia no dinheiro do povo, nós também protegemos o meio ambiente. Tá certo. Uma medida sustentável. Olha como, às vezes, é uma ideia, um gestor pode ter uma ideia que pode parecer simples, mas ela tem um resultado tão grande. Quer dizer, eu economizo dinheiro e ainda protejo o meio ambiente. Para esse ano, nós temos a meta do chamado plástico zero na Câmara e do papel zero na Câmara. Nós queremos parar de comprar papel na Câmara, papel sulfite, de impressão, de qualquer tipo de procedimento, processo, seja ele administrativo, seja ele parlamentar no âmbito do legislativo. Então nós queremos acabar com a compra de papel e assim economizar ainda mais dinheiro para o investimento na área prioritária da cidade. Agora, que nem, por exemplo, o senhor falou sobre todas essas economias. O que falta fazer em São Paulo? O que o senhor acha prioritário e ainda não conseguiu fazer na sua presidência? Olha, a Câmara fiscaliza o Executivo, né? Fiscaliza o prefeito, os vereadores são fiscais, e a Câmara também faz leis, projetos de lei, e aprova muitos projetos de leis. Assim foi no ano passado. A cidade de São Paulo tem alguns problemas que são muito grandes para serem resolvidos de um dia para o outro. Vou dar um exemplo ali aqui do que eu estou falando. Nós tivemos chuvas, nós tivemos a cidade com problemas por causa das chuvas. As chuvas do mês passado foram as maiores em mais de 90 anos. Então nós temos a cidade num período de quase 100 anos com problemas de chuvas. E daí, qual é a solução? A solução é construir piscinões, e a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que, eu vou usar um termo técnico aqui, direito de laje. O que é isso? A Câmara aprovou um projeto dizendo o seguinte: o empresário, a iniciativa privada, constrói o piscinão, que vai prevenir a enchente, vai evitar que a enchente aconteça na cidade, e aí nós permitimos que ele construa um prédio comercial, residencial, em cima do piscinão. Pacaembu é um exemplo desse, claríssimo, e não tem nenhum problema. Então você evita que a prefeitura gaste, resolve um problema na cidade e dá a contrapartida para a iniciativa privada. Então é a PPP dos piscinões. Então a Câmara é que bolou, o projeto era do Executivo, nós alteramos o projeto na Câmara, aprovamos e foi sancionado. Então, alguns problemas da cidade de São Paulo, eles não se resolvem da noite para o dia, mas nós estamos encaminhando a solução desses problemas. Vou te dar um outro exemplo aqui na área da educação que a Câmara fez. A Câmara aprovou o chamado Bolsa Creche.
a prefeitura, essa atual gestão do prefeito Bruno Covas, e a gente tem que fazer justiça e falar o nome do político que tem resolvido os problemas da cidade, já abriu 50.000 vagas de creches só nesses 4 anos passados. 50.000 vagas. Resolveu o problema? Ainda não por completo, precisa de mais vagas. Mas muitas vezes a mãe não tem com quem deixar o filho, ou não tem uma vaga, ou está precisando de uma ajuda. A Bolsa Creche permite a ela receber um pouco de dinheiro da prefeitura, então ela recebe uma verba para encaixar o seu filho, às vezes deixar com uma cuidadora, ou pagar uma creche privada perto da casa dela, para resolver esse problema. Então a Câmara tem trabalhado muito proximamente da prefeitura para resolver o problema. Olha, são 7h13, ano de eleição. O senhor é candidato a prefeito? Nós temos um plano A, Eli. O plano A é o Bruno Covas, prefeito. Bruno Covas. Nós temos um plano B, Eli. O plano B é o plano A. E nós temos um plano C, Eli. O plano C é o plano B. Bruno Covas, Bruno Covas, Bruno Covas. Eu sou vereador, quero continuar na Câmara Municipal ajudando o prefeito a governar a cidade. E o senhor está bem assim, ligado ao prefeito e ao mesmo tempo sempre junto com o prefeito, como é que está o estado de saúde do prefeito? As pessoas me perguntam sempre, me param na rua para perguntar, e o Bruno? Você sabe ali que o Bruno tem 39 anos, o prefeito Bruno Covas tem 39 anos e foi diagnosticado no final do ano passado com um câncer no intestino, com metástase no fígado e no linfonodo. Praticamente uma sentença de morte. Agora, para resumir a história, a sentença de morte passou a ser uma declaração de vida, porque o prefeito se submeteu a 8 sessões de quimioterapia, que já acabaram, de 30 horas cada uma das sessões, o que fez com que o tumor em 2 lugares sumissem. Milagre. Sumiram os tumores, ele foi curado do câncer nesses 2 lugares, e tem um último lugar em que ele faz um tratamento chamado imunoterapia. Imunoterapia que não é um tratamento invasivo, é um tratamento menos dolorido para o próprio prefeito, e ele nem precisa se licenciar. Continua à frente da prefeitura trabalhando e agora está se fortalecendo novamente. Então, assim, ele é uma história de vitória. Não tem como não dizer isso. Uma doença tão grave, o mal, chamado mal desse século, atinge uma pessoa de 39 anos, prefeito da cidade de São Paulo, e ele consegue superar o câncer nesse período aí de 6, 7 meses. Estava terminando o tratamento, mas está bem. Então, para dizer para quem nos escuta, o prefeito Bruno Covas está bem e está firme e forte. E conta com o seu total apoio para a reeleição. E aí, restrito. Ele, se não mas um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve, e eu acredito que ele deve continuar, tem o direito de ser recontratado pela população por mais 4 anos. Olha, para quem pegou a entrevista pela metade, trata-se de Eduardo Tuma, presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, 38 anos, em seu 2º mandato e atual presidente da Câmara Municipal. Foi reeleito em dezembro para o 2º ano à frente da presidência. Bom, nós estamos agora em março. Outubro é eleição. Dizem que nesse ano eleitoral pouco se faz, porque a preocupação é toda com as eleições. E aí, como é que você vê, presidente da Câmara, Eduardo Tuma, vereador da Tuma, esses meses que nos faltam para as eleições, porque diz que daqui a pouco o pessoal só vai pensar na eleição, e aí? Pois é, tem essa pecha, né? Vocês querem colocar, às vezes, sobre a Câmara Municipal, que a Câmara está parada. Não está. Ontem nós aprovamos um importante projeto que fala do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da Secretaria das Pessoas com Deficiência aqui na cidade de São Paulo. A Câmara não vai parar. A Câmara vai trabalhar como sempre trabalhou, porque é o poder público. Ano de eleição ou não ano de eleição, as pessoas continuam tendo necessidades, as pessoas continuam tendo problema. A Câmara trabalha mesmo no recesso ali, janeiro e julho, os vereadores estão nas ruas, os vereadores estão captando demandas, problemas.
buracos de rua, poda de árvore, iluminação pública, as políticas públicas de uma forma em geral. Então, assim, nós não vamos parar, nós vamos intensificar o nosso trabalho. Tem tantos projetos a serem aprovados, como, por exemplo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, porque a gestão passada aprovou uma lei que limita, por exemplo, a altura do prédio, vagas de garagem, uma série de outras questões que impediram o crescimento da cidade. Nós vamos aprovar uma lei que vai destravar o crescimento e vai permitir que a cidade avance. Então, assim, é um ano eleitoral, mas é um ano de muito trabalho. Sabe por quê também, Eli? Porque o eleitor, aquele que te escuta na Rádio Capital, ele quer saber o que o político está fazendo. Não importa aí que é. E hoje, muito bem informado, de todas as formas e maneiras, ele se torna mais exigente, e com razão, não é? Você imagina que nós mudamos a Câmara, nós trouxemos de uma era mais analógica para uma era digital. As redes sociais da Câmara aumentaram muito. Então, nós já tivemos, desde o começo de 2019 até hoje, mais de 300 milhões de interações com o brasileiro de uma forma geral, mas fundamentalmente com o morador da cidade de São Paulo. O que você fala tem muita coerência, porque as pessoas hoje, com a internet, têm muito maior acesso à informação. Quer pelas redes sociais, quer pelos sites informativos, quer pela Rádio Capital, quer pelo rádio convencional ou pela web rádio, por que não? Então, as pessoas, elas têm mais acesso à informação e elas têm se tornado também mais críticas. Elas querem participar mais ali. Eu queria, no encerramento dessa entrevista, agradecer a sua presença aqui, vereador e presidente da Câmara, Eduardo Tuma, e que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, já que eleito pelo povo, uma satisfação para o povo, um recado para o povo. Olha, tem o ditado popular, né? Fala que Deus é brasileiro. Eu acho que é mesmo, viu, Eli? O brasileiro é um povo afetivo, é um povo carinhoso, é um povo muito trabalhador. A cidade de São Paulo, com quase 13 milhões de habitantes, é sim a cidade que mais produz no país, até pelo seu tamanho, evidentemente. Então, assim, que Deus possa abençoar muito o ouvinte da Rádio Capital, o morador da cidade de São Paulo, paulista, o brasileiro de uma forma em geral, e que nós possamos crescer ainda mais. Quero deixar um recado especial para as mulheres no dia 8 de março, e vou fazer isso em nome da Fran Correia, ali baseada em Guarulhos. Mulheres, vocês são a razão da cidade de São Paulo ser tão próspera. São Paulo tem 56% de mulheres, maioria feminina na cidade, por isso que ela é tão pujante. Deus abençoe. Obrigado, Eli, obrigado, Rádio Capital. 7h20. Eli.